Então, alunos, dando continuidade, né, os conteúdos de verbos, ainda na página 98, eu preciso que vocês façam essa atividade aí de início que diz o seguinte: leia a seguir o início do conto As Formigas, de Luiz Vilela. E respondam ainda as questões 1, 2 e 3. Na próxima aula, iniciaremos com a correção dessas questões 1, 2 e 3, certo? Mas agora vamos iniciar, como eu disse, o conteúdo dos modos verbais, que na verdade nós já vimos, mas vamos revisar da mesma forma, certo? Então, sétimo ano, vocês estão com o livro na mão, né? É importante que vocês estejam para acompanhar, né? Aonde nós estamos seguindo com a leitura e saber do que eu estou falando, né? Então, no momento, nós estamos na página 99 e vocês devem entender que dos modos verbais, eles são divididos em modo indicativo, né? Quando ele vai indicar uma certeza, uma realidade, como tem aqui nesse exemplo, João sempre estuda, então ele está indicando essa certeza. Aí vem o modo subjuntivo, que indica dúvida, possibilidade, como tem aí nesse exemplo, João, talvez João estude amanhã. E o imperativo, que vai indicar a ordem e um pedido. Estuda agora, João. Então, esses modos verbais podem ser vistos nas páginas 99 e 100. E nós vamos continuar fazendo essa leitura. Por isso é importante que vocês acompanhem pelo livro, certo? Então, vamos lá? Aí, nessa primeira parte, na página 99, vocês podem perceber e grifar, na verdade, usem um marcador de texto, sobre o conceito do modo indicativo. Ele diz o seguinte, olha, o modo indicativo é utilizado quando se deseja expressar algo que aconteceu, acontece ou acontecerá, independente das condições. É, portanto, o modo pelo qual expressamos certeza, certo? Então, o indicativo pode ser flexionado da seguinte forma. Ainda sobre a flexão desse modo indicativo, nós sabemos que esse modo indicativo ele pode flexionar no presente, no pretérito, que é o mesmo que o passado, não é isso? Ou no futuro. Aí temos exemplo desse modo indicativo no presente. Então, ele diz assim, eu gosto de caminhar. Então, é essa certeza que ele dá, né? Que ele gosta de caminhar. Um outro exemplo que o autor dá é o seguinte, são 7 horas. Eu acredito que o presente ele fica bem claro na nossa cabeça, né? De quando essa frase ela indica uma certeza. Já no pretérito, né? O pretérito repetindo é o mesmo que o passado. Isso é uma outra forma de dizer que o verbo está no passado. O pretérito, ele divide-se em três, ele se expressa de 3 formas básicas, né? Então, o pretérito, ele pode ser perfeito, pode ser imperfeito ou pode ser mais que perfeito composto. Então, o autor coloca aí 3 frases. Ele viajou para o Rio, dizendo que essa frase é um pretérito perfeito. Por que ele é um pretérito perfeito? Porque ele viajou, o verbo viajou indica uma ação que já foi concluída, certo? Aí vemos aí o outro exemplo. Ele viajava para o Rio e temos aí um pretérito imperfeito. Então, ele viajava, a ação, ela não foi concluída, ele viajava para o Rio, certo? E o último exemplo que ele dá aqui, ele já tinha viajado. E diz que esse exemplo é o seguinte, esse é um pretérito mais que perfeito composto. Ou seja, ele vai indicar uma ação concluída antes do pretérito perfeito.
Então, ele tinha viajado. Você vê aí que a junção de dois verbos, um dos verbos vai estar no pretérito perfeito, indicando que essa ação é o pretérito mais que perfeito, né? Essa ação ela foi concluída antes do pretérito perfeito. Então, a partir daí, já passamos ao modo subjuntivo, que vem a ser o modo subjuntivo. O subjuntivo ele é utilizado para expressar uma suposição, um evento que se realizaria dependendo de outra condição. É o que diz o autor. Então, nós precisamos de uma condição para aquilo que poderia acontecer. Então, ele está supondo que aquilo poderia acontecer. Então, vamos aí ao exemplo. Se eu pudesse, viajaria agora. Então, digamos que ele está pensando lá, o indivíduo está pensando, olha, se eu pudesse, agora eu viajaria. Se eu pudesse, essa quarentena acabava hoje. Se eu pudesse, eu voltaria às aulas. Então, é uma suposição, nesse caso, usamos os verbos no modo subjuntivo, certo? Certo? Ficou claro? Então, o subjuntivo, assim como o indicativo, ele vai se dividir de três maneiras: no presente, no pretérito imperfeito, né, no caso, e no futuro. De que forma no presente ele irá flexionar? Então, no presente do subjuntivo, ele vai indicar um desejo ou um evento provável, mas que ainda é incerto, né? Um exemplo para isso é: tomara que a gente encontre a resposta. Então, ele vai indicar, ele vai ser, geralmente ocorrer com expressões, né? Como tomara que, possível que, talvez. Então, é nesses casos que irá usar o subjuntivo no presente, para indicar um desejo ou um evento provável. Aí vem o pretérito imperfeito. Ele diz o seguinte, o autor: expressa um evento que poderia ocorrer dependendo de uma condição. O autor, ele nos dá dois exemplos, né? Então, se eu entendesse de cálculos, faria meus próprios pagamentos. Então, reflita um pouco desse verbo isolado, entendesse. Então, percebam, né, que ele está no pretérito e ele precisa da partícula da palavra, melhor dizendo, se, no início. Se eu entendesse de cálculo, ele dá uma condição para que isso aconteça, né? O segundo exemplo que ele fala é: se eu soubesse falar inglês, seria contratado. Então, é algo imaginativo, né? Que ele expressa e que depende de outra ação para aquilo acontecer. E para finalizar, nós temos o futuro. Esse futuro, do modo subjuntivo, ele diz o seguinte: expressa um evento possível de se realizar e ele é construído com o auxílio da palavra se ou quando. E o autor ainda nos dá um exemplo: quando eu comprar meu carro, vou viajar bastante, né? Se fizer sol, vou à praia mais tarde. Então, como ele diz, ele expressa um evento que é possível de se realizar. Apesar de ser imaginativo, ele é possível de se realizar. Isso é o modo. Esse vão todas as fases do modo, todas as etapas ou maneiras, digamos assim, do modo subjuntivo. Então, eu vou encerrar aqui essa parte nessa parte do modo subjuntivo. Não vou passar para o modo imperativo, vou deixar para uma próxima aula. A gente encerra essa aula. Eu peço que vocês, como eu disse anteriormente, grifem todas as dúvidas, todos os conteúdos, realizem perguntas nos próprios cadernos, questionamentos para tirar quando tiver a oportunidade, certo? Então, até a próxima aula. Até já!